como é que nós vamos pensar a igreja, ou como a igreja vai reagir pós-pandemia. E aqui já existe um tom profético, porque, como nós sabemos, a pandemia ainda não acabou. Mas nós estamos profetizando que ela vai acabar. E nós iremos então retomar a nossa rotina com as mesmas liberdades que nós tínhamos. E mais do que pensar a igreja pós-pandemia, nós devemos pensar que as respostas que nós precisamos ter, todas elas vão estar na Bíblia. Não vão estar nos livros, não vão estar nas palestras, não vão estar na boca daqueles que se dizem os porta-vozes, né, da sociedade. A resposta vai estar na palavra de Deus. Isso é muito bom, porque como não é um tratado filosófico, como não é um artigo científico, como não é uma abstração, está acessível a mim e a você. Nós podemos abrir a nossa Bíblia onde nós estamos, na nossa casa, e Deus vai trazer as respostas e falar conosco como Ele tem falado na vida de todo aquele que ama a sua palavra. Portanto, eu convido a você, nesta noite, a seguir esta pequena reflexão que nós chamamos de a igreja pós-pandemia, respostas bíblicas. O Salmo 46:6 diz: bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Quantas vezes na história da humanidade este versículo foi lido e aplicado dependendo da situação que estava acontecendo? Quantas vezes as pessoas se debruçaram no Salmo 46, verso 6 e disseram: meu Deus, como essa palavra é atual. Quantas vezes na história da humanidade olharam para este salmo e disseram: Deus está falando com esta geração através desse salmo. Foi assim nas grandes catástrofes, foi assim nas duas grandes guerras mundiais, foi assim em outras pandemias, na peste negra, foi assim em todas as vezes que o mundo foi sacudido por alguma coisa que veio a fazer com que as pessoas percebessem que as nações estavam bramando, que os reinos estavam sendo abalados, que a história estava novamente chamando todas as pessoas a uma reflexão. E qual é a reflexão? De que a partir da voz do Criador de todas as coisas, o mundo poderia estar sendo chacoalhado, mas ainda o controle de todas as coisas e todos os aspectos da história da humanidade estava ainda nas mãos de Deus. Isto é e sempre foi uma palavra de esperança. Isto é e sempre será uma palavra que enche o nosso coração e nos traz então a motivação necessária para continuarmos como igreja, a continuarmos a crer na palavra do Senhor e a continuar a realizar as mesmas coisas que o Senhor deixou para os seus discípulos, para a sua igreja. Mais do que nunca, nós precisamos abraçar essa fé, esta palavra que uma vez foi dada aos santos, e expandir o reino de Deus nessa terra, e praticar a verdadeira religião, aquela que o Senhor espera de cada um de nós, e sermos testemunhas do Evangelho da Graça, onde quer que nós estivermos. Porque se houver uma esperança verdadeira, que precisa continuar a ser semeada nos corações, ainda mais nesses corações traumatizados e feridos do pós-pandemia, essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da Bíblia, o Senhor da igreja, o Senhor do Espírito que mora no nosso coração. Nós, como igreja de Jesus, temos a palavra de esperança
que as pessoas estão precisando ouvir. Que Deus, apesar das nações estarem bramando, dos reinos estarem sendo sacudidos, abalados, Ele levanta a sua voz, aquela mesma voz que em outro texto diz que a voz do Senhor esmiuça a penha, despedaça as rochas. Essa mesma voz pode sussurrar nos ouvidos e nos corações desesperançados, que Deus continua no controle de toda a história, que aquele que é filho de Deus estará protegido debaixo de suas asas. Nós vivemos uma geração que talvez nunca experimentou um conflito de proporções globais que tivesse matado tanta gente. Poucos aqui devem se lembrar, e aqueles que se lembram são por anotações históricas, e o mais recente que tivemos foi a Segunda Guerra Mundial, porque foi um conflito que envolveu praticamente todas as nações do planeta, que ceifou milhões de vidas e que foi extremamente traumático para as gerações que se sucederam. Estamos aí há 70 anos mais ou menos disso que aconteceu, de maneira que nossa geração lembra-se muito pouco deste episódio, e nós não estávamos preparados nem acostumados a um episódio que também abalou todos os países da terra e que trouxe a morte para tantas pessoas. Ainda que se possa abrir espaço para contestar números aqui, números ali, a verdade é que essa pandemia veio como algo avassalador, e praticamente todas as pessoas que você conhece e com as quais você conversa, sabe de alguém que teve um parente muito próximo que foi ceifado por causa desse vírus. E toda vez que isso acontece, nós vemos que toda essa geração que participou disso, de alguma forma ou de outra, gerou no seu coração um certo trauma. O que é um trauma? O trauma é um evento que a pessoa não estava esperando que acontecesse, que trouxe uma expectativa de algo ruim, que abalou as estruturas emocionais e que de alguma forma plantou uma semente de medo na mente e no coração. Isso é um trauma. Todas as pessoas têm dentro de si algum nível de trauma, e a diferença é que as pessoas lidam de forma diferente com os traumas. Mas a verdade é que quando nós olhamos para as pessoas, o modo como algumas delas estão reagindo, nós vamos perceber que este episódio traumático que foi a pandemia, com certeza vai ficar marcado na história da nossa geração. E eu quero dividir a minha fala em 3 partes. A primeira é a respeito do problema, a segunda parte é consequências deste problema, e a terceira parte, as respostas da palavra de Deus para o problema. Este problema do qual nós estamos falando, que é a pandemia, que assolou a humanidade, trouxe vários tipos de problemas. Não é um problema só, porque este problema vai se desdobrando nas diferentes áreas da nossa atuação como seres humanos. Nós estamos inseridos numa sociedade, precisamos desempenhar diferentes papéis onde quer que nós estamos, e para todos os lados que olhamos, nós vamos perceber que o problema da pandemia afetou a todas essas instâncias as quais nós atuamos. E eu elenquei aqui 8 grandes áreas da vida que a pandemia de alguma forma bagunçou, desorganizou. É o problema econômico, o problema trabalhista, o problema social, o problema familiar, o problema educacional, o problema físico, o problema emocional e o problema espiritual. Se você olhar para este quadro, talvez você vai
se identificar com pelo menos metade deles. Mas eu digo para você que se você for sincero na sua avaliação, você vai perceber que todos eles vão te afetar de uma forma ou de outra, seja direta ou indiretamente. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses problemas. O primeiro, que é o problema econômico, nós já temos lido, e isso está massificado na mídia, porque a pandemia trouxe uma desestrutura econômica para o mundo todo. E este problema econômico vai durar ainda muitos anos, mesmo depois que essa pandemia acabar. Porque essa recuperação não pode acontecer num curto espaço de tempo. Então esse problema afetou países, empresas e, por consequência, famílias e até igrejas. A economia global foi afetada drasticamente. Então algumas pessoas pensam que quando as máscaras puderem ser retiradas, quando alcançarmos uma porcentagem de vacinação acima de 97%, quando os leitos de UTI estiverem esvaziados, nós estamos livres deste problema. Mas não, o problema econômico vai perdurar ainda por alguns anos. Nós temos ainda um outro problema que é decorrente desse primeiro, que é o problema trabalhista. Existem outros aspectos, mas o principal que eu quero destacar é que o modelo do home office foi implantado às pressas, em alguns casos até à força. Muitas pessoas não puderam optar, simplesmente disseram para você: vai para casa e agora você vai trabalhar a partir da sua casa. Mais para frente nós vamos ver as consequências disso. Um terceiro problema é o problema social, porque as pessoas tiveram que alterar as suas rotinas com o distanciamento e sem o contato físico. Para nós que somos latinos, é extremamente complicado viver sem esse contato físico. É extremamente complicado. Temos que inventar um cumprimento que até hoje é estranho, né? Aquele de fazer assim. É muito estranho, mas é o que temos. Aliás, o que foi sugerido no início ainda era pior, né? Era com os cotovelos. Então, isto é um problema social, porque nós fomos criados numa cultura do estar perto, não do distanciamento. De ficar perto, quanto mais perto melhor, de abraçar, de cumprimentar, de beijar. Isso de uma noite para um dia foi retirado de nós. Nós ficamos impedidos de nos manifestar culturalmente da maneira que nós aprendemos desde que nós nascemos. E a igreja sofreu muito com isso. Nós percebemos, porque num primeiro momento nem vir à casa de Deus nós podíamos. E depois aos poucos pudemos voltar, mas havia aquele distanciamento, muitas pessoas respeitando, lógico, essas novas regras, outras desenvolveram transtornos obsessivo-compulsivo, de não querer sair de casa, de não querer tocar nas coisas, de não querer abraçar os filhos. Isso tudo são problemas sociais. Continuando aqui, nós temos um problema familiar. Por quê? Porque as famílias tiveram que aprender a conviver juntas 24 horas por dia e sem poder passear ao ar livre. Lembram-se lá no começo? Como era difícil? As crianças não iam para a escola, tinham que ficar dentro de casa. O marido estava trabalhando home office, dentro de casa. A esposa, quando trabalhava, também estava dentro de casa. E aí então todo mundo dentro de casa, o tempo todo. Nós sabemos que quando isso acontece, quando o número de pessoas é maior do que o espaço físico disponível, nós então acionamos uma parte do nosso cérebro que é a mais primitiva, né? O reptiliano, e começamos a disputar espaços. As crianças começam a brigar por causa de brinquedo, de espaço, de atenção. O marido não consegue entregar a tarefa,
porque está preocupado com outras coisas, a esposa não consegue mais manter a casa arrumada como ela gosta, e tudo isso vai juntando, e está estabelecido o caos familiar. Quem mora em condomínio percebeu isso também muito. Nós temos também o problema educacional, porque muitos alunos ficaram de uma hora para outra sem aula, sem poder ir para a escola. E o modelo online, que foi adaptado às pressas, praticamente enfiado goela abaixo, foi algo estranho de digerir. Eu trabalhei em universidade por muitos anos e desde 2007 nós estávamos implantando o modelo de educação à distância no Brasil, como pioneiro, né, na parte de curso superior, e nós víamos como era difícil, tanto para os alunos quanto para os professores, se adaptarem a essa nova realidade, porque muitas pessoas não têm o perfil de aprender à distância, eles precisam estar em sala de aula, anotando, vendo o professor naquela dinâmica. E se isso acontecia lá em 2007, mesmo que a tecnologia tenha se evoluído de lá para cá, ainda hoje existe essa dificuldade do ensino à distância, ainda mais para crianças, jovens, adolescentes, e uma escola que não estava estruturada para isso. Tivemos também o problema físico, porque sem atividades físicas, sem poder ir àquelas consultas rotineiras, as pessoas que desafiavam, né, e saíam, muitas vezes foram presas, e a torturante adaptação a um acessório que se tornou diário, essa máscara maldita, que faz com que a gente transpire, que faz com que a gente fique incomodado, que faz com que a gente não entenda o que o outro está falando, que faz com que a gente respire o gás carbônico que deveria estar saindo e na verdade está voltando, e não tinha máscara na qualidade suficiente para todo mundo, e as pessoas correram e se adaptaram e fabricaram, e assim a gente foi. Mas é um problema físico, porque quem não podia sair de casa, por exemplo, não podia tomar o sol da manhã, que é tão importante para a nossa saúde, a vitamina D, que traz para a gente essa camada de proteção contra as doenças. E sem sair de casa, nós acabamos ficando tristes. Mas havia outro problema, problema emocional. O estresse pelo confinamento e a ansiedade a respeito do futuro, e ainda mais, o luto não elaborado e a mídia sensacionalista. Essa combinação dessas três coisas destruíram muitas pessoas emocionalmente. Nós percebíamos isso ao conversar com as pessoas na rua, na igreja, nos nossos atendimentos, e as pessoas estavam se demolindo emocionalmente. Porque o confinamento traz o estresse. O estresse o que é? Excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. Você começa a pensar no que vai fazer para poder sobreviver mais um dia com todo mundo trancado dentro de casa. E você começa a sofrer por antecipação de como será o futuro. Como vai ser a inflação? Como meu filho vai recuperar o ano perdido? Será que ainda vai ter emprego quando meu marido voltar a trabalhar no escritório? E todas essas coisas, aliadas ao luto, que muitas pessoas enterraram os seus parentes sem poder se despedir deles, porque as cerimônias eram restritas. Muitas delas nem puderam ver, nem puderam visitar os seus parentes quando estavam doentes no hospital. E mais, trancados dentro de casa, as pessoas recorriam à televisão. E a televisão, de maneira muito maldosa e até diabólica, manipulava as pessoas com um sensacionalismo barato, como se fosse uma carga de morbidez derramando nas mentes e nos corações já tão sofridos pela pandemia. O desserviço que a mídia prestou nesses 2 anos, de um modo geral, é algo de enojar, e eles serão cobrados por isso.
porque o juiz de toda a terra não vai deixar passar isso. Então, isso trouxe uma carga emocional muito grande. Nós temos também ainda a questão espiritual. Com todos os pastores que nós conversamos, e não foi diferente na nossa conversa aqui quando cheguei, não é? Algumas igrejas se adaptaram, fizeram o que elas podiam para manter os cultos online, correram para fazer cursos, comprar equipamentos, transmitir os cultos, a escola bíblica, mas era preciso reaprender a cultuar sem necessariamente depender do templo. E aí surgiu uma questão interessante, porque o desafio de você equalizar essas duas questões, a questão da união e da reunião. Pode continuar havendo união sem reunião? Ou até onde a união depende da reunião? Ou posso eu, em condições normais, abandonar a reunião e continuar em união? Tudo isso vinha à nossa mente. E esse problema espiritual começou então a assolar as pessoas. E aí então nós vamos para a segunda parte da nossa reflexão, que são as consequências que essas 8 áreas da vida trouxeram diretamente para cada um de nós. Para cada um dos 8 aspectos afetados vieram então consequências. Primeiro, econômico. Veio inflação, desemprego, fome. Igrejas que dependiam dos dízimos e do sustento dos seus membros, e que às vezes tinham até prédios alugados, não conseguiram manter as portas abertas, e algumas fecharam para sempre. Então essa questão econômica veio de maneira que atingiu a todas as camadas da sociedade. As empresas tiveram dificuldades, algumas quebraram, a renda de todos nós caiu muito, as relações de trabalho tiveram que ser revistas, as entradas nas igrejas diminuíram significativamente, pastores tiveram que abrir mão de parte dos seus salários para manter a igreja funcionando. Teve ainda uma questão trabalhista, que é consequência. O modelo, como nós já falamos, do home office, trouxe o escritório para dentro da nossa casa. E como nós vamos nos adaptar a isso? Nós sabemos que cada lugar que nós frequentamos exige de nós uma postura diferente. Não é que nós vamos ter uma máscara para cada lugar, não é isso. Nós somos o que somos e devemos ser crentes em Jesus Cristo, em casa, na igreja, na rua, na faculdade, no trabalho, mas não é disso que eu estou falando. Cada lugar exige de nós posturas e demandas diferentes. Então, como é que eu vou adaptar o ambiente do escritório para a minha casa? Isso não foi pensado porque não houve tempo para isso. Qual é a minha postura agora, quando eu estou ao mesmo tempo na minha casa, mas eu sou um funcionário da empresa? Quem foi que autorizou que a empresa usurpasse ou utilizasse parte da minha casa para continuar produzindo? Eu tive a chance de ceder parte da minha casa para a empresa? Eles me perguntaram? Não, simplesmente exigiram. Disseram: vai para a tua casa, liga o teu computador e nós vamos nos conversar online, às vezes o dia todo. E no final do dia você está o triplo estressado. No começo muita gente gostou, porque acordava um pouco mais tarde, não tinha o estresse do transporte, não precisava almoçar fora, e era mais gostoso, às vezes podia usar uma roupa mais leve, mas com o passar do tempo, essa brincadeira foi perdendo a graça, e as pessoas começaram a ficar enjoadas de tanta live, de tanta reunião, e era dor nos ouvidos por causa dos aparelhos para ouvir, e era a criança que atravessava na frente da tela, e era o gato que pulava em cima do teclado, estou falando um pouco de mim, mas foi um problema. Quem foi que disse que o ambiente de trabalho pode ser injetado dentro da sua casa? É outro lugar, são outras relações, são outras demandas, e ninguém nos perguntou se nós queríamos isso, ninguém fez uma pesquisa, ninguém fez um período de adaptação,
E isso traz um estresse elevado ao cubo. E as pessoas começaram a perceber que o home office não é aquela maravilha como nós pensávamos. Também as consequências sociais, porque idosos não podiam ser visitados. Quantos idosos moravam sozinhos? E os filhos não podiam visitar os pais e os avós. E eles que eram sozinhos, estavam agora mais sozinhos do que antes. A falta do abraço e da comunhão deixaram as pessoas tristes e estressadas. Você sabia que existe a terapia do abraço? Pesquisas científicas comprovam que se você abraçar uma pessoa por mais de 15 segundos por dia, você libera nela e em você também um hormônio que se chama ocitocina, que é responsável pela alegria, pelo bem-estar. Não existe coisa melhor do que abraçar uma pessoa querida, não é verdade? E sem querer isso também foi roubado de nós. E quando nós não liberamos hormônios bons, de ocitocina, por exemplo, outros hormônios tomam o lugar. A dopamina, o cortisol, e isso traz tristeza, e a tristeza traz enfermidade. Nós começamos, por conta do não contato social, a ser afetados de todas as formas. Mas ainda teve a consequência familiar. E qual foi a consequência familiar? O estresse gerado pela família estar confinada trouxe um desentendimento, arranhou as relações. Você deve ter ouvido que a violência doméstica aumentou significativamente. Casos de abuso de crianças, violência infantil, violência contra a mulher, aumentou drasticamente. O alcoolismo aumentou drasticamente. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar 24 horas presas dentro do mesmo teto. E aí o estresse tornava as pessoas violentas. E os pais muitas vezes descontavam nos filhos, o marido descontava na esposa, e tudo isso foi desgastando as relações familiares. Tivemos ainda consequências no campo educacional. O modelo online não supriu os alunos e a maioria deles perderam quase 2 anos que não será possível recuperar. Aí você pode perguntar, mas como não vai ser possível recuperar? Eles podem recuperar o conteúdo, porque isso vai ser dado novamente, mas o ano perdido não volta mais. Talvez eles vão se atrasar para entrar na universidade, por causa disso vão atrasar 2 anos na carreira e assim por diante. E trouxe consequências físicas também, já falamos algumas coisas. Nós temos a questão das doenças chamadas psicossomáticas, que são doenças que são geradas no emocional, mas que afetam fisicamente. Então aumentou o caso de gastrite, de dor de cabeça, de problemas hormonais, de insônia, de falta de apetite. E as pessoas não percebiam que isso vinha do emocional. O físico estava sofrendo algo que foi gerado no emocional, e assim as consequências foram se disseminando. Nós temos ainda a questão da consequência emocional. Como nós já falamos, nós não paramos para pensar no estrago emocional que faz para certas pessoas o luto não elaborado. Todas as pessoas precisam de um tempo para elaborar o luto. Todas as religiões e praticamente todos os povos têm um ritual de luto. Então, para enterrar os seus mortos, todas as sociedades e todas as religiões têm um ritual, cada um dentro do seu pensamento religioso. E nós sabemos, nós como crentes em Jesus Cristo, que todas as vezes que fazemos um culto fúnebre e reunimos as famílias, geralmente, e é bom que seja assim, a palavra dos pastores não são para a pessoa que está ali morta, são para as pessoas que estão vivas. Eu costumo dizer em culto fúnebre que nós crentes em Jesus não encomendamos a alma, porque encomendar a alma é trabalho de cada um de nós enquanto estamos vivos. A palavra de Deus diz.
né? Viva de forma que o Senhor possa te ver e dessa forma você encomenda a sua alma à eternidade. Então, culto de crente não encomenda a alma de ninguém. Nós falamos para as pessoas que estão ali vivas, mas psicologicamente é necessário que as pessoas mais próximas estejam ali para dar o seu adeus simbólico àquele que eles não vão mais ver. Isto é um efeito poderoso. Agora, imagine, você sabe que a pessoa morreu, e é como se você estivesse em outro país, e não pôde vir para se despedir daquela pessoa, e parece que fica algo faltando, porque isto é cultural. Este exercício de dar o adeus é algo cultural, que está no inconsciente coletivo, e faz bem. E quando isso não acontece, parece que algo foi interrompido bruscamente, e isso traz consequências emocionais. Todas as pessoas precisam elaborar o luto, pensar sobre as coisas, pensar sobre aquele que partiu, e assim por diante. Ansiedade em relação ao futuro e o medo de ser contaminado pelo vírus. Muitas pessoas desenvolveram aquilo que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, não é? Eles viraram dependentes do álcool em gel. Eu conheço pessoas que andam com aquilo no bolso, e do caminho de casa até o portão, eles lavam as mãos com álcool em gel 5, 6 vezes. Isso já é sinal de doença, de toque, de um transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas que ainda hoje chegam, né, com as compras e lavam com bucha, sabão e detergente tudo, caixinha de leite, alface, se der para lavar cada grão de arroz, lava. Isso já beira a doença psíquica. Tudo isso gerou por consequência emocional. E ainda temos a consequência espiritual. Muitos esfriaram na fé. Quem estava em cima do muro de 2 anos para cá, caiu e caiu para o outro lado. Como eu disse para o pastor, caiu que nem Eutico, né? Ao invés de cair para dentro da igreja, caiu nas trevas. A diferença é que não tinha um Paulo para ir lá ressuscitar. Quanta gente aproveitou para sumir. Teve gente que mandou recado pelo WhatsApp dizendo: pastor, eu não vou voltar mais, mesmo depois que a pandemia acabar, ou vou continuar cultuando online. E aí nós, no primeiro momento, não podemos identificar se ela está sofrendo de um transtorno, né, de ter medo de germes, ou de uma agorafobia, de estar em lugares abertos por causa do vírus, ou se ele esfriou na fé mesmo e não quer mais saber de vir à casa de Deus. Mas é uma questão espiritual. Muitos esfriaram na fé. O contato exagerado com as redes sociais tornou as pessoas tristes, agressivas e solitárias, e muitas abandonaram a igreja. Se o diabo queria um veneno mortal para injetar nas pessoas que agora estavam 24 horas por dia dentro de casa e se distraíam apenas com redes sociais, ele encontrou a brecha que ele precisava. Porque redes sociais servem, em sua grande maioria, para isso, para gerar tristeza, descontentamento, baixa autoestima, agressividade e solidão nas pessoas. Em recente pesquisa, foi isso que foi apurado. As pessoas não acreditam que aquilo que elas estão vendo na mídia não é real, que aquele que aparece todos os dias, viajando para todo lado, comendo em restaurante caro, comprando roupa nova, a vida dele não é aquela, mas as pessoas querem ter aquela vida, e porque não conseguem, tem inveja, tristeza, ansiedade, solidão, agressividade e por aí vai. As redes sociais foram criadas para gerar nas pessoas uma ansiedade descontrolada. Por quê? Porque é a partir disso que os produtos são vendidos. Gera gatilho mental e você fala: eu preciso comprar isso, eu preciso ter esse estilo de vida, eu preciso. E aí você já não sabe mais o que é real e o que é virtual. Mas eu não estou aqui para falar só de problemas. Eu quero falar que a palavra de Deus tem respostas para todas as coisas.
E é importante que você saiba disso. Porque toda resposta que possa gerar no seu coração e do seu coração para outras pessoas deve vir da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar sempre prontos para responder a todos aqueles que perguntarem a respeito da esperança que há em nós. E em 1 Tessalonicenses 5,23 nós temos então esse texto clássico que vai falar da tridimensionalidade do ser humano, ou seja, corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podíamos parar por aqui somente com esse texto, porque Paulo está dizendo que, embora essa pandemia tenha afetado muitas áreas da sua vida, e principalmente a sua estrutura como ser humano, seu físico, seu emocional e seu espiritual, ele está nos lembrando que a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos nessas três estruturas do nosso ser, para que estejamos conservados, irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem a esperança da volta de Cristo deve se conservar intacto nessas três coisas. Por quê? Porque este mundo é o que menos nos interessa neste momento. Nós temos aqui a nossa vida, as nossas responsabilidades, nossa família, o nosso trabalho, mas a nossa pátria é celestial. E nós temos então essa esperança, diferente da maioria da sociedade que está sofrendo, aterrorizada, arrasada, com ansiedade, com depressão, muitas pessoas cometendo suicídio, porque não tem a esperança do futuro, da eternidade, da presença poderosa daquele que virá para buscar a sua igreja. Por isso, a palavra de Deus tem respostas. Para o aspecto econômico, qual é a resposta da palavra de Deus? Lembrando que eu coloquei um texto para cada uma dessas coisas, mas a Bíblia tem muitas respostas para cada uma delas. Quando você pensar a respeito da destruição da economia global, olhe para esse salmo, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Qualquer que seja a desgraça econômica que aconteça em escala mundial, você precisa se apegar a essa palavra e fazer dela o teu lema. Não importa o que aconteça no mundo em relação à questão econômica, pode ser que outras crises venham, pode ser que uma guerra venha, enfim, mas a palavra de Deus garante que o justo jamais vai ser desamparado e nem a sua descendência vai passar fome. Você precisa crer nessa palavra. Quando pensamos no aspecto trabalhista, o que a palavra de Deus diz? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Em lugar disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Percebam que esse texto não está fazendo apologia ao ócio. Esse texto não está fazendo apologia à vagabundagem, né? Não vou fazer mais nada, Deus é que sabe, Ele que tem o controle de todas as coisas, é o simplismo disfarçado de espiritualidade. Não, nós precisamos fazer os nossos planos, nós precisamos pensar numa carreira melhor, nós precisamos pensar no nosso desenvolvimento profissional, nós precisamos pensar nessas coisas, e isso deve ocupar nossa mente, nossos sonhos. O que o texto está dizendo é que isso não deve ser um fim em si mesmo. Nós precisamos incluir Deus nos nossos planos. E toda vez que você pensar, então, olha, eu estou com uma ideia aqui, hoje ou amanhã acho que eu vou àquela cidade, eu vou
contratar, eu vou fazer aquele negócio, eu vou fazer aquele curso, eu vou fazer uma capacitação, eu vou me desenvolver profissionalmente, mas no meio de tudo isso, eu sempre vou dizer: se o Senhor quiser, se Ele estiver nesse negócio, se Ele estiver comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tudo isso vai dar certo. Então, no aspecto do desenvolvimento profissional e trabalhista, inclua sempre o Senhor nos seus planos, porque Ele sabe melhor do que você precisa. Nós temos ainda o aspecto social. Com o problema e a consequência que nós falamos, nós encontramos respostas. Em Zacarias capítulo 7, verso 9 e 10, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. A sociedade, que já era materialista, imediatista e individualista, tornou-se mais istas ainda, porque cada um começou a lutar pelo seu próprio campo, pelo seu próprio espaço, pelas suas coisas, e isso afetou a igreja, e nós estamos nos desintegrando como sociedade. Cabe à igreja restaurar os aspectos mínimos de convivência social, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos começar a olhar para o outro com compaixão, precisamos olhar para o outro do ponto de vista das suas necessidades, nós precisamos olhar que a partir da reação do outro, existe toda uma história por trás, existe toda uma razão para ele estar assim tão abalado, tão triste, tão muitas vezes deprimido, ou às vezes até agressivo. A agressividade aumentou significativamente em todos os lugares, nos comércios, nas brigas de trânsito, na violência doméstica, porque as pessoas estão como se fossem uma bomba pronta a explodir a qualquer momento. Mas nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o Consolador, que é a âncora da alma, nós precisamos desenvolver a verdadeira justiça, demonstrar amor e misericórdia compassiva, cada um para com o seu próximo. Agora é momento de você ter mais paciência com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu pastor, porque todos estamos sofrendo, todos estamos fragilizados, e é preciso resgatar o caráter social da boa convivência. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Ainda no aspecto familiar, a resposta da palavra de Deus, Salmo 128, de 1 a 3, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Nós precisamos resgatar esta cena maravilhosa que este salmo descreve, de uma família integrada no ambiente daquilo que é a palavra de Deus, de cada um ocupando o seu lugar e desenvolvendo o seu papel, das refeições em família, de transformar o lar num ambiente propício para que a palavra de Deus seja pregada, para que haja oração de agradecimento, para que um ouça o outro com paciência e um ajude o outro. Então, a resposta bíblica para restaurar o aspecto familiar tão machucado durante esses 2 anos é a visão desse salmo. Você pode ser este bem-aventurado se você temer ao Senhor. Com certeza você vai ver esta cena maravilhosa da sua casa, você comendo do fruto do seu trabalho, você sendo feliz com a tua esposa dentro da tua casa e os teus filhos ao redor da tua mesa, na mais plena comunhão, pelas bênçãos e suprimentos que vêm do alto. A palavra de Deus tem também respostas para o aspecto educacional. Eclesiastes capítulo 12, 11 e 12 vai dizer assim:
As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. E aqui no texto está pastor com maiúsculo. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Novamente, não estou fazendo apologia ao analfabetismo, não. O que o texto está dizendo? Que as palavras sábias que vêm dos conselhos da Bíblia, da palavra de Deus, são mais importantes do que a sabedoria secular. E você precisa mergulhar nos livros de conhecimento secular, porque isso é importante para o seu desenvolvimento, mas tendo sempre como parâmetro a palavra de Deus. Por isso ele diz: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles o quê? Aos conselhos da palavra de Deus, porque sempre haverá conselhos conflitantes da sabedoria secular com relação à palavra de Deus. Então, quando você estuda secularmente, você precisa ter como parâmetro a palavra de Deus, e sempre que tiver que escolher, fique com a palavra de Deus. Ele diz: não há limite para a produção de livros. Você vai encontrar livro para todos os assuntos que você imaginar, mas as respostas para todos os assuntos que você imaginar estão na palavra do Senhor. Estudar demais deixa exausto o corpo. Quantos seminaristas eu conheci, como aluno do seminário e também como professor, se enveredaram pelo amor à filosofia e abandonaram a teologia e a palavra de Deus, porque não seguiram o conselho deste versículo. Nós falamos também a respeito do aspecto físico, quando nós olhamos para o Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Toda vez que você sentir que o teu corpo está sofrendo pelo desgaste emocional, todas as vezes que você estiver exausto fisicamente, todas as vezes que você estiver com medo de uma enfermidade, todas as vezes que você estiver ansioso e não conseguir dormir direito, olhe para este salmo, porque ele nos lembra que Deus nos viu quando nós éramos ainda um embrião na barriga da nossa mãe, e ali no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias, antes de qualquer um deles existir. Este mesmo Deus que te viu ali nesse salmo, Ele te acompanha desde os seus primeiros passos. Ele te acompanhou quando você era criança, quando você aprendeu a andar, quando apareceram os primeiros dentes, quando você quebrou o primeiro dente, quando você caiu e machucou o joelho, quando você estudou na escola, quando você apanhou na escola, quando você se apaixonou pela primeira vez, quando você conheceu a palavra, quando você entregou o seu corpo, o seu espírito, o seu coração ao Senhor Jesus, quando você entrou para a igreja e conheceu o amor de Deus que excede todo entendimento. Deus estava te acompanhando todos os dias da sua vida, e Ele continua fazendo isso todos os dias, e vai continuar fazendo até o teu último dia aqui na terra. Portanto, Ele é aquele que te guarda, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Portanto, Ele cuida do teu físico, Ele cuida de você, Ele cuida do seu corpo. Ainda a palavra de Deus tem respostas para a questão emocional. Provérbios capítulo 12, verso 25, quando eu olhei este versículo na versão que eu encontrei, isto fala de maneira particular, principalmente que nós que somos terapeutas, porque ele diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Isso nos faz pensar que todas as teorias de terapias que foram desenvolvidas pelo homem, na verdade ele não criou nada, já estava escrito na palavra. Porque aqui está dizendo que a ansiedade traz depressão. Essa é uma máxima dos terapeutas, dos psicólogos, dos psicanalistas. Ansiedade pode gerar depressão, você precisa cuidar da sua ansiedade, assim por diante.
Mas está escrito na palavra: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E onde está a palavra bondosa que nos anima, que não a palavra de Deus? Onde está a palavra de ânimo para todos os nossos dias? Na palavra do Senhor. Portanto, para todas as questões emocionais, quando você se sentir oprimido, deprimido, ansioso, estressado, quando você souber que está sofrendo emocionalmente, leia a palavra, ore a palavra, declare a palavra, porque essa palavra foi escrita para mim e para você. Ela foi conservada de maneira milagrosa por séculos e séculos, e chega até as suas mãos hoje, na tua língua natural, para que você leia, para que você se alimente dela, para que ela faça sentido para você. Nós temos por último o aspecto espiritual. Efésios capítulo 6, verso 10, Isaías 35, 3. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isaías diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Aqui tem o mesmo verbo fortalecer, mas na voz ativa e na voz passiva. Ou seja, primeiro eu me fortaleço, como diz em Efésios, fortaleçam-se. E depois que eu me fortalecer, eu posso fortalecer o outro. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Primeiro eu me fortaleço, depois eu fortaleço o meu irmão. Sempre que eu vejo esta expressão, eu me lembro de quando a gente viaja de avião, quando eles estão explicando da máscara de oxigênio, né? Sempre eles repetem a mesma coisa: coloque primeiro em você e depois ajude alguém que esteja em dificuldade. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, você não tem condição de ajudar o outro, porque você também está precisando de oxigênio. Então coloca a tua máscara primeiro, garanta o teu oxigênio, porque depois você consegue ajudar o outro. E assim é também, você precisa se fortalecer para ser instrumento de Deus, para fortalecer os outros. Esta é a nossa missão aqui nessa terra. Para concluir, eu queria dizer que Deus tem resposta para todas as questões. Nós precisamos mais do que nunca adotar boas práticas em nossa vida diária, as que irrigam o corpo, a alma e o espírito e nos dão saúde e paz. E a receita para isso não é nada mirabolante, não é uma chave hermenêutica que vai virar aí na sua mente, não é uma frase feita, não é uma teoria incompreensível. É você continuar fazendo o que você já faz como crente. A igreja precisa mais do que nunca continuar sendo crente. E olha, que coisa simples de fazer. Você vai olhar e vai dizer assim: ah, isso eu já sei fazer. Pois é, então dobre a meta, faça mais ainda. A oração é muito importante, a meditação na palavra do Senhor, que é diferente de ler. Meditar é uma leitura mais profunda. A comunhão e a adoração. Você não pode se perder do rebanho, você precisa estar presencialmente na casa de Deus. Há um movimento agora, antibíblico, que diz que você não precisa de igreja, para ser crente. Isso é uma mentira de Satanás, A palavra de Deus diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. E ainda você precisa cumprir o evangelho do reino como um todo, que é ajudar as outras pessoas, pensar na ação social, pensar naquele que está sofrendo do seu lado. Este é o momento de você dividir o que você tem, seja bênção, seja unção, seja palavra, seja arroz, seja feijão, seja outras coisas. A igreja precisa ressurgir neste cenário de destruição em todos os níveis da sociedade, para fazer valer o reino de Deus acima de todas as coisas. Uma igreja viva, vibrante, que ora mais do que orava antes,
que medita na palavra mais do que o fazia antes, que tem comunhão e adoração mais do que fazia antes, e que estende a sua mão para aquele que está necessitado mais do que fazia antes. A igreja precisa ser igreja como nunca foi antes. Por quê? Porque as necessidades são maiores, porque o mundo está desesperado por uma palavra de esperança, desesperado por algo que faça sentido, desesperado para saber a razão da esperança que há em nós. Nós temos a resposta, a igreja, Deus confiou através do cabeça que é Cristo, a resposta para essa humanidade. E você é um agente desse reino, você foi individualmente convocado pelo Senhor, para ser embaixador desse reino, para representar o Senhor nessa terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que Ele nos faça acordar como igreja, que nós possamos fazer aquilo que é preciso ser feito, e ainda que a igreja já tenha vindo de uma vida vibrante na presença de Deus, agora é necessário ser muito mais, porque a necessidade é ainda maior. Deus conta comigo, Deus conta com você. Este é o momento de mostrar que o reino de Deus não é só comida nem bebida, mas gozo, alegria, justiça e paz do Espírito Santo. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus nos toque poderosamente, e que nós possamos nos sentir individualmente constrangidos a apresentar um cristianismo mais vibrante do que tem sido até hoje, porque Deus espera de nós, o mundo está aguardando, toda a natureza geme ardentemente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, como diz a palavra. Vamos orar.